Salve, queridos fiéis, Laudetur Jesus Christus. É com grande alegria que eu, Padre Leonardo Henrique, venho lhes fazer esta pequena catequese a respeito da Missa Tridentina, ou como também é conhecida, Missa de São Pio V, ou forma extraordinária do rito romano. Tudo isso porque agora, no próximo dia 27, às 15 horas, na Catedral da Diocese de Guarulhos, Praça Teresa Cristina, número 1, teremos a realização da Santa Missa solene, celebrada em honra à Santíssima Virgem Imaculada Conceição, padroeira da Catedral, padroeira da nossa diocese, da nossa cidade de Guarulhos, também do nosso seminário, onde são formados os futuros sacerdotes. Mas ainda causa-se muita confusão na cabeça dos fiéis católicos a respeito desta missa tridentina. Afinal, o que seria a missa tridentina? É preciso entender que desde que nosso Senhor Jesus instituiu o sacramento da Eucaristia e a Santa Missa, a renovação do seu sacrifício incruento no altar, na última ceia, a missa tem sido celebrada pelos santos apóstolos e seus sucessores, os bispos, durante séculos, por todo o mundo. Foi se difundindo à medida que o cristianismo chegava a novos povos, atraindo homens e mulheres ao seguimento de Cristo pelo santo batismo, para fazerem parte do novo povo de Deus, que é a Igreja Católica. E também dentro desse desenvolvimento natural da liturgia e da Santa Missa, esta se desenvolveu dentro do Ocidente através do rito romano, que vem da tradição latina, da tradição do coração do até então Império Romano, na qual, na grande cidade de Roma, foram martirizados os santos apóstolos São Pedro e São Paulo. O rito romano foi se desenvolvendo com os grandes papas que tiveram a preocupação de manter a Eucaristia, a Santa Missa e a sua ritualidade conforme a origem em Cristo e nos apóstolos. Por isso houve um desenvolvimento natural da liturgia romana. Mas diante de algumas situações e alguns contratempos históricos, coube no século XVI, seguindo a Contra-Reforma Católica do Concílio de Trento, ao Papa São Pio V revisitar a norma dos Santos Padres, reformular, revisar os livros litúrgicos, tornando assim o rito romano obrigatório a praticamente toda a Igreja Ocidental. Nascia-se assim o termo Missa Tridentina. A palavra tridentina vem do Concílio de Trento, Missa de São Pio V, por causa dessa figura grandiosa que foi o Papa São Pio V. Mas é preciso entender que São Pio V não inventou uma missa nova. O Concílio de Trento não inventou uma missa nova. Trata-se da única missa desejada, instituída por Cristo e que foi deixada para ser a nossa salvação. Pois, como diz São Bento, num dos capítulos da sua regra, nada se anteponha à obra de Deus. E a missa é a obra de Deus por excelência. O que São Pio V fez, na verdade, foi corrigir os erros que acabaram entrando durante o período medieval e revisitar as normas dos grandes papas, como São Gregório Magno, São Leão Magno, os santos padres da nossa Igreja, que foram os grandes fundamentos da sistematização e consolidação da doutrina católica. Por isso que durante séculos a Santa Missa foi celebrada desta forma. No
Concílio Vaticano II, um outro Papa, que é o Papa São Paulo VI, também revisou os livros litúrgicos e, adaptando-os às exigências de nossa época, revisaram-os, e assim nascia a chamada Missa de São Paulo VI, que é a Santa Missa celebrada ordinariamente em nossas comunidades, em nossas paróquias. Coube ao Papa Bento XVI, de forma muito sábia e magistral, no seu moto próprio, Sumorum Pontificum, esclarecer a todo o orbe católico que tanto a missa tridentina, chamada forma extraordinária do rito romano, como a missa atual, chamada de forma ordinária, são a mesma expressão do rito romano, duas formas de se celebrar o rito romano que pertence à nossa tradição ocidental, duas formas de se celebrar a lex orandi da nossa igreja. Não causam divisão entre si, mas devem se enriquecer mutuamente, trazendo aos católicos a riqueza da tradição litúrgica. Por isso, a nós católicos é sempre importante conhecer a tradição, conhecer os costumes que fazem parte da nossa história e enriqueceram tantas pessoas e as acumularam de tantas graças, levando muitos homens e mulheres à santidade e à perfeição, como nos pede nosso Senhor Jesus Cristo nos Santos Evangelhos. É por isso que eu gostaria de convidá-lo a participar dessa missa tridentina solene. Mas afinal, por que ela é chamada de solene? Aos nossos ouvidos, essa palavra se banalizou. Solene é uma coisa talvez chique, nobre, mas quando se trata da Santa Missa ou da liturgia, nós não conseguimos distinguir o que é uma coisa solene de algo que não é solene. Mas na ritualidade tradicional da Igreja Católica, no rito romano tradicional, na missa tridentina, essa distinção é muito importante. E para entender isso, nós precisamos dizer que na ritualidade tridentina existiam três modos de se celebrar a missa: a missa solene, a missa cantada e a missa rezada. Para entender essa divisão, precisamos revisitar as raízes da Igreja Romana e entender que quando nosso Senhor instituiu o sacramento da ordem na última ceia, Ele o conferiu aos apóstolos, dando a eles uma participação sublime no seu sacerdócio. Os apóstolos, para continuar a obra de Cristo, ordenaram os bispos, que são seus sucessores imediatos e são aqueles que possuem a plenitude do sacerdócio. Então, é o bispo que está no coração da igreja. Como dizia Santo Inácio de Antioquia, onde está o bispo, está a Igreja Católica. Nós, padres, participamos do sacerdócio de Cristo de uma maneira não plena como dos bispos, mas participamos do sacerdócio dos bispos, que nos ordenam. O padre é ordenado pela imposição de mãos do bispo, e cabe ao bispo nos dar a autorização para exercer o nosso ministério dentro da igreja particular, que é a diocese. Na igreja antiga, quando o bispo celebrava a missa na igreja catedral, um fragmento da hóstia era tirado, da hóstia consagrada, da patena do bispo e levado às igrejas paroquiais, onde se celebrava a missa pelos sacerdotes, onde os sacerdotes celebravam a missa, para demonstrar essa participação com a igreja mãe e a participação do sacerdócio dos padres no sacerdócio dos bispos. Tendo entendido isso, nós vamos conseguir entender que na liturgia romana tradicional, a missa por excelência, com toda a nobreza e solenidade, era a missa celebrada pelo bispo, porque ele demonstra a unidade da igreja e a plenitude do sacerdócio e de Cristo cabeça. Portanto, a missa celebrada por um padre, na liturgia romana tradicional, era como que uma
uma expressão da nobreza da missa bispo. Por exemplo, quando o sacerdote celebra a missa, uma missa que pode ser a missa rezada ou a missa cantada, a missa tridentina, perceba que uma vez que ele está voltado ao sacrário, quando ele vai dar as costas ao altar, ele sempre se vira pelo lado direito, nunca pelo lado esquerdo. Olhando assim, nós pensamos, por que ele faz isso? Nós só vamos entender se olharmos a missa pontifical e a missa solene. O padre sempre se vira ao lado direito, porque o lado direito é onde está o diácono, e ele nunca dá as costas ao diácono, porque é o clérigo de maior dignidade que o está servindo na Santa Missa. Na Santa Missa tridentina solene, o padre é sempre assistido pelo diácono e pelo subdiácono. O subdiácono representa o Antigo Testamento e o diácono, que está à direita do sacerdote, representa o Novo Testamento. Como a dignidade do Novo Testamento é superior à do Antigo, o padre sempre se vira ao Novo, porque o Novo representa a nova aliança, a presença de Cristo e o derramamento do Espírito Santo nesse novo tempo, que é o tempo messiânico. Então toda a ritualidade antiga está baseada na missa pontifical, que expressa a plenitude do sacerdócio. Nas missas celebradas pelo sacerdote, pelo padre, é a missa solene que mais se aproxima da missa pontifical, e é esta que nós vamos celebrar no próximo dia 27. Vocês irão perceber, meus queridos fiéis, que o sacerdote, sendo assistido sempre pelo diácono e pelo subdiácono, representa toda a história da salvação. O subdiácono, representando o Antigo Testamento, é aquele que proclama a epístola, que pode ser ou um texto das cartas de São Paulo ou de outros textos do Novo Testamento, como também textos do Antigo Testamento. Perceba que o subdiácono vai pedir a bênção ao sacerdote depois de proclamar a epístola. Por quê? Sendo ele a representação do Antigo Testamento e sendo o sacerdote aquele que representa Cristo na ação eucarística, o subdiácono proclama a palavra e só depois de proclamar a palavra é que ele vai até o sacerdote para pedir a bênção, mostrando que o antigo encontra sua plenitude em Cristo. Por sua vez, o diácono é aquele que proclama o Evangelho, a boa nova trazida por Cristo. O diácono pede a bênção do celebrante não depois de proclamar, como fez o subdiácono, mas pede antes de proclamar. Por quê? Porque Cristo é quem inaugura o novo tempo, que é o tempo messiânico, o Novo Testamento, a nova aliança. Uma curiosidade muito interessante é que o diácono sempre proclama o Santo Evangelho voltando-se para o lado esquerdo do altar. As igrejas antigas eram sempre construídas voltadas para o oriente, para o leste, sinal do sol nascente, que é símbolo de Cristo, a nova luz. Portanto, se as igrejas eram voltadas para o oriente, o diácono, ao proclamar a palavra do lado esquerdo do altar, voltando-se ao lado esquerdo, ele está voltado ao norte. E para os antigos romanos isso tinha um simbolismo muito interessante, porque era do norte que vinham os povos bárbaros, pagãos, não evangelizados, que muitas vezes desciam ao sul da Europa e causavam grandes calamidades, inclusive saqueando a cidade de Roma por várias vezes. Então o diácono proclama o Evangelho para o norte, no sentido de que o Evangelho é pregado para a conversão daqueles que ainda não creem em Cristo. E uma antiga tradição atribui esse momento da proclamação do Evangelho um caráter de exorcismo, por causa do mal. Do norte vem o mal e o Evangelho vem para proclamar a verdade de Cristo diante de todas as trevas, diante da escuridão e diante da falsidade daqueles que ainda vivem no paganismo. Um outro detalhe
detalhe muito importante é que durante o ofertório, a patena, aquele pequeno prato onde é colocada a hóstia magna, durante a celebração da Santa Missa, é entregue pelo diácono ao subdiácono e ele cobre a patena com um véu de ombros e a coloca sobre o rosto, e durante todo o cânon ele fica com a patena fechada, coberta pelo véu sobre o rosto. Nesse momento, o subdiácono representa a sinagoga que rejeitou a Cristo, que fechou os seus olhos frente àquele que é o Salvador de toda a humanidade. Como diz São João no prólogo, ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Então o subdiácono, representando a sinagoga, cobre os olhos, demonstrando que a sinagoga do Antigo Testamento se fechou ao novo de Cristo. Os judeus rejeitaram o Senhor. E também existe um outro simbolismo, esse muito bonito, que o subdiácono, ao cobrir o rosto diante do altar, representa os querubins que estão ali diante da glória de Deus que se manifesta no sacrifício de Cristo. De fato, irmãos, é um simbolismo muito rico que demonstra toda a verdade da revelação e, através dos símbolos, do latim, da sacralidade, faz com que nós nos apaixonemos pela liturgia, pela tradição da nossa igreja e pelo próprio Deus que nos deu o seu Filho e morreu por nós na cruz. Espero que essa breve catequese tenha sido de grande proveito a você que está me assistindo e te faça despertar essa curiosidade de ir ao encontro da tradição da nossa igreja. Portanto, fica o convite, dia 27 de julho, agora, quarto sábado deste mês, às 15 horas, em nossa catedral, estaremos celebrando a Santa Missa solene, votiva, à Imaculada Conceição. E para encerrarmos esse nosso momento, eu quero deixar-lhes esta oração da Imaculada, suplicando à Santíssima Virgem que possa nos conceder, através de sua onipotência suplicante, as bênçãos e as graças do Senhor para esta nossa missa, para este apostolado e também para todos vocês que nos assistem. Oremos. Ó Deus, que pela Imaculada Conceição da Virgem preparastes para vosso Filho digna morada, nós vos suplicamos humildemente que, assim como em atenção aos merecimentos deste mesmo Filho vos dignastes preservá-la de toda mácula, nos concedais igualmente, por sua intercessão, a graça de chegarmos a vós, limpos de todo o pecado. Pelo mesmo nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, Deus, por todos os séculos dos séculos. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Laudetur Jesus Christus.